4, 3, 2, 1, no ar. Olá, uma boa noite para vocês, montenegrinos, e para quem não é montenegrino, quem está nos assistindo em todo o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul e todo o Brasil. E sabe, pessoal, que eu recebi um comentário da Argentina, argentinos, uma família inteira que nos assiste a TV Mon. Achei assim maravilhoso, gostando das coisas que acontecem na nossa TV. Isso é maravilhoso. Então, nós, montenegrinos, a gente tem que continuar incentivando para essa TV crescer cada vez mais. Muito obrigada. Eu sou uma professora chamada Janete Lencina, que estou aqui na TV Mon por culpa de um convidado hoje. Esse convidado que está à minha direita, né? Que disse, né? Ó, professora Janete Lencina, vai lá para a TV Mon para ficar no meu lugar no Montenegro em Pauta. É um programa ao vivo, rapidinho tudo, e ele me convenceu, me seduziu e aqui estou. Não é, Rogério? Olha só, não pode negar, porque é verdade isso. Muito bem, esse é um programa ao vivo, então. Hoje, no dia 7 de maio de 2025, e nossa pauta é muito especial. Recebo alguns dos organizadores de um importante seminário que irá ocorrer aqui em nossa cidade no dia 14 de maio próximo, na quarta-feira que vem, das 8 às 22 horas, no Teatro Roberto Ataíde Cardono. O 11º seminário tem como título uma frase que já nos faz frear e pensar. O dia seguinte, e agora? Daí eu pensei assim, o dia seguinte é agora e agora. Eu ia botar um verbo ali no E também junto. É agora e agora, né, gente? Para falar sobre esse importante evento, temos como convidado da Central Única das Favelas, a CUFA Montenegro, que atua em nosso município, o seu fundador e coordenador executivo da CUFA em Montenegro, Rogério dos Santos, jornalista, mestre e doutor em Sociologia, que estará acompanhado por a nossa secretária de Cultura, Daniela Boss, mais conhecida como Dani Boss, né? Eles estão à frente, então, da organização desse evento, assim como outros, né? O SESC, né? Outros membros que depois aí eles vão falar mais detalhes para vocês. Muito bem, iniciando nesse momento que eu aprendi com o Rogério, sempre a gente não apresenta o convidado, a gente pede para ele fazer uma breve autoapresentação. Vamos ver, quem inicia? Ela já é freguesa. Eu ia dizer, eu acho que tá todo mundo já, não aguenta mais me ver aqui já. Eu acho que o povo já tá enjoado da minha cara. Então eu sou a Dani, né? Estou à frente da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo, mas, como eu sempre disse, estou neste momento. Mas quem eu sou uma professora que tem 28 anos, né, de sala de aula, de escola, com muito orgulho. E essa caminhada, assim, me proporcionou e me ensinou a fazer melhor o que eu faço hoje, né? Que é lidar com pessoas, trabalhar para o meu município. Então, essa é um pouquinho, assim, da Dani, que eu já falei, né, várias vezes, mas é um pouquinho de mim, assim. Muito obrigada, Dani, seja bem-vinda novamente. Sempre que eu consigo, eu vejo, já tô vindo muito, né? Tu já deve estar enjoada também. Sim, é por esses convidados maravilhosos, gente, que a gente conseguiu ampliar o programa Montenegro em Pauta, que era de 30 minutos, né? No anos anteriores. Nesse quinto, né? A quinta temporada, conseguimos aumentar então para 55 minutos. É papo bastante, então dá pra gente, porque sempre ficava a pauta, né, aberta, sempre algum tema a gente não conseguia tratar bem, e sempre as pessoas me cobravam, prof. Janete, traz um próximo programa que a gente não conseguiu, né? Então agora os 55 minutos a gente consegue trabalhar um pouquinho mais a pauta. Muito bem, professor Rogério, que ele é um professor também, é tudo, né, Rogério? Está sempre envolvido em tudo. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. A Janete está sendo humilde, ela foi convite, ela transformou esse horário em uma grande audiência. Satisfação de estar com a Dani Boss, né, a nossa secretária, parceira de muito tempo.
Dizer que eu sou o Rogério Santos, né? Sou pai do Matheus, né? Sogro da Colorado Laura, fanático. sogro da Laura, avô da Flora, casado com a Cacá Pinheiro, né? Que tá assistindo. Foi minha aluna. E minha formação é comunicação social, em jornalismo. Depois fui fazer sociologia, depois fui fazer um pós, um MBA, daí fiz mestrado e doutorado. Sou um cara que gosta muito de estudar, gosta de estar muito na academia. Uma pessoa que tenta melhorar, a gente já caiu, já levantou e vai indo, seguindo em frente sempre. Maravilhoso, né? Bom, pessoal, a CUFA é uma das entidades organizadoras desse evento. A CUFA Montenegro. Nos fale, assim, Rogério, sobre essa importante instituição em Montenegro, né, no Brasil, né, como que está sendo, nos relembra a história da criação da CUFA, para quem ainda não conhece a CUFA. Bom, a CUFA surgiu no Rio de Janeiro, né, o grande fundador é o Celso Taide, junto com, depois ele puxou MV Bill, Nega Giza, que são a tríade, daí depois vem o Preto Zezé, vem Manuel Soares. Preto Zezé que vai estar aí. Os convidados. E a CUFA surgiu no intuito, primeiro, de ajudar jovens das favelas do Rio de Janeiro, como o próprio Bill, que também vai estar. Também vai estar. A Nega Giza, que também são dois cantores de rap, que hoje não fazem mais parte da CUFA. São artistas já destacados que floraram. E ela começou a ter um impacto muito grande. Primeiro, para mostrar aquele lado da favela, porque ninguém queria dizer que tinha favela. Né? Rio de Janeiro, em São Paulo, todo mundo achava que favela era só no morro. Favela só aparecia nos noticiários policiais, né? E favela, pela própria definição do IBGE, é onde que não tem infraestrutura, são lugares que chega muito pouco e é uma grande dificuldade, na maioria das vezes não é legalizado, enfim. Então isso começou há quase 25 anos atrás. Aqui em Montenegro a gente completa 16 anos. Já 16. E a CUFA surgiu porque eu fui num lançamento e depois, logo em seguida, o MV Bill, o Sinodal, trouxe numa feira do livro, que tinha até o saudoso Moacir Sclia, né, no Clube do Comércio, a qual ele disse assim, tu tem que ser CUFA. E por acaso, nesse período, a gente deu umas voltas na cidade, ele disse, favela, né? Então a gente começou a construir. E hoje a CUFA está em todos os estados brasileiros, mais no Distrito Federal, 41 países 40? fora do Brasil. Né? Hoje a CUFA é uma das maiores organizações não governamentais do mundo, tem assento na ONU, né? Parte da educação. O Celso Taide e o Preto Zezé são uma das maiores referências internacionais. Aqui no Rio Grande do Sul, tínhamos na frente o Manuel Soares, hoje está o Júnior Torres, né, que é um jovem que tem uma capacidade de negociação e de ver para frente muito grande. E aqui em Montenegro a gente está construindo. Eu sempre falo e digo, né, que Montenegro a gente sempre tem uma dificuldade, que o pessoal sempre parece um pezinho atrás, algumas coisas assim, enfim. Mas a CUFA Montenegro hoje, ela virou regional, né? Então a gente está atuando em Triunfo, Nova Santa Rita, São Sebastião do Caí. Não restringiu só o município de Montenegro. A Então. partir do ano passado, principalmente por causa das cheias, que a gente foi ajudar esses municípios e a gente já está construindo. Hoje a gente tem a área de Zocan e está conquistando, junto com parceria com o governo do estado, na Oswaldo Aranha, no antigo IP, a antiga Defesa Civil, um escritório para desenvolver. E daí vai ter a sede, vai ser... A gente já tem uma sede no interior, no Passo da Serra. E é importante, até para objetivar a fala, que a CUFA ela busca tornar as pessoas potentes,
mostrar. As pessoas já são potentes na quebrada, aquilo que nós sempre conversamos lá, né? Dizer, valorizar elas e aumentar a sua autoestima. Né? Então é muitos significados, né? Quando a gente tem uma conquista, né? de modificar. Claro que não é um trabalho fácil, é um árduo, né? Então tem mulheres que estão na CUFA. É desafiador o trabalho, né? Que entraram pequenininha ali, 16 anos, hoje elas são mães, né? Algumas são avós e estão ainda contendo nesse projeto da CUFA. Isso é importante dizer que a CUFA de Montenegro basicamente trabalha com mulheres. Né? Obviamente que as mulheres levam seus filhos, né? As mulheres levam seus companheiros, seus maridos, enfim, mas o foco... A força feminina, né, Janete? A força feminina não tem comparação. É né? verdade. Hoje, numa conversa lá, numa exposição, eu até disse o seguinte, né? Mesmo uma mulher sendo... já sei com quem eu falei, foi com a própria Dani que eu falei. Às vezes ela disse que estava fazendo faxina. Isso aí, te contei isso também. E eu digo isso muito, né, nas conversas que as mulheres têm alguma coisa, independente coisa, né, um homem quando ocupa um cargo assim, chega em casa, diz que está cansado e não vai fazer mais nada e ainda reclama, porque isso está fora do lugar. Eu acho que a mulher tem essa mulher quando tem mesmo um cargo de alta relevância, ela faz. Tem essa capacidade de focar em várias coisas e resolver e fazer, né? E mesmo a mulher mais humilde, né, ela também tem esse olhar consegue ter o olhar de todo. O amplo né? e o amplo detalhado. A gente é muito focado num pequeno espaço, né? Nós homens fazemos num pouco espaço, a gente faz bem. Mulher já faz no universo, né? Tem vezes que tem filho, marido, tem vezes que tem o cachorro, tem a tia, a mãe que está doente. Enfim, né, se preocupa, consegue fazer tudo. 24 horas, um dia de 24 horas fazer tudo. Eu estava ouvindo ali, eu acho que essa fala do Rogério é bem relevante, assim, porque realmente eu estava falando de novo antes com a Dani colocando assim, a preocupação, porque nós tivemos em Montenegro uma festa, celebra Montenegro, assim, uma grande repercussão com cantores, né, nacionais, então assim, é um evento que ela preocupa realmente a organização, e ela dizendo, não, achei que e ela já com a visão da segurança, eu tenho certeza que não cabia a ela, né, a organizar a segurança, mas ela lá era o medo, na atividade ela já estava preocupada com esses detalhes, né? Nem eu digo, a gente tem essa visão ampla, mas a gente é detalhado esse amplo, a gente consegue, né? Era o que mais me preocupava, de dar alguma briga, porque naquele universo que tinha lá dentro, aquele monte de pessoas, eu pensei, nossa, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada. A gente contratou seguranças, tinha brigada, então estava um aparato bem forte, mas era o meu medo. Eu vou me meter, se me permitirem. Eu acho que já na festa dos 150 anos já foi comprovado. Né? Eu tenho uma teoria, as pessoas dizem assim, não, que não pode gastar dinheiro. Não, é dinheiro da cultura. E graças a Deus que Montenegro está utilizando isso. Né? Então tu vê alguns músicos assim que tu via muito em bar, agora eu tô meio parado, né? O vovô tá meio parado. Mas sempre reclamava, que dizia que a cidade era das artes, mas eles não tinham oportunidades. Hoje o dinheiro sendo investido na arte, que é importante dizer que não é dinheiro da saúde, não é dinheiro da infraestrutura, é dinheiro da cultura, gente. Tem as assinaturas de orçamentos que só pode gastar na cultura. Né? Antes a gente perdia esse dinheiro, agora está sendo investido. E eu lembro de tempo, porque eu sou do Conselho da Cultura. Eu lembro que a gente fazia, vamos tentar fazer uma coisa, daí o diretor ou a diretora, não vou dar o nome, né, a gente tem 10 mil aqui. Imagina. Né? Daí contentava para fazer talvez um coral, não dava para 2 coral e tinha 5 coral, então como é que ia fazer? Daí como escolher, né? Descontentava um, agradava outro. E outra coisa que é super importante
né? Eu vi tuas redes sociais, eu por causa da Neto fiquei mais em casa, mas a gente estava acompanhando, ficava curioso, será que alguém vai botar algum clipezinho ao vivo pra gente ver? Vi teus posts, tu sempre lá, mas também ficava muito satisfeito quando eu via as mulheres da CUFA indo lá, né, se produzindo, fazendo alguma coisa, porque é 0800 e eles vão em alguma coisa, né? E tem outros parceiros que tipo assim, não sei se eu vou ter grana para comprar, mas eu vou levar meu cordzinho, minha sacolinha lá e faz a festa. Pensa a autoestima e a satisfação nesse momento que o mundo, o planeta vive com tantas doenças, né, que afeta o psicológico. Então, tu ter uma alegria. A cultura, ela é um braço, né, de prevenção. As pessoas estavam felizes, daí tu pensa assim, quantos ali conseguiram, ir em um show do nível que tinha aqui? Talvez 10% das pessoas que estavam ali, talvez até menos. Mas então, assim, a gente poder proporcionar isso para nossa gente, sabe? Tu vê assim, as pessoas vindo e dizer muito obrigada, tá linda. Isso para mim foi o melhor presente, sabe? O melhor retorno. Que isso não significa que os caras estão comemorando, parece que está tudo perfeito. Não está perfeito. Não está perfeito no mundo, não está perfeito no Brasil, não está perfeito no estado, não está perfeito em Montenegro. Isso aí. Obviamente, mas a gente também não pode de tirar algumas coisas assim legais, assim, de pequenas conquistas, né, comemorar. Quem não, como nós falávamos, quem não comemora o seu aniversário. Exato. Domingo, quantas bandas de Montenegro, só de Montenegro. A gente teve carnaval, alunos nossos, teve carnaval, porque teve ano, e a Janete louca disse assim, vou fazer uma escola de samba aqui, me ajuda. O que tu quer fazer, Janete? Lá na Escola Esperança, Vera Quadro sendo nossa intérprete de samba, para não dizer puxadora, consegui ensaio, não sei de onde que ela conseguiu instrumento, porque não tinha carnaval, a gente pegou criança e desfilou lá na rua, e não tinha asfalto ainda, né? Então, olha o nosso carnaval era para ser um pátio. Esse ano já teve o carnaval, tem que começar, tem que continuar e fortalecer as escolas. Tem que fortalecer fomentar, né? Fortalecer a Mangueira e as outras escolas que vai vir, fazer coisas de bloco, porque isso é cultura, como tem todas as outras. E o que eu disse também, e a economia também gira, né? Ou, por exemplo, olha quantos food trucks estavam lá. Tudo alegre. Todo mundo lucrou, tenho certeza que as empresas que estavam lá, que venderam, o pessoal que vendeu, lucrou, né? Então, assim, a economia girou. A gente pode ver Uber, táxi, hotéis, depois que saiu. Uber subiu tudo. É sério? Estava super faturado. Não, é por causa da oferta e da procura, né? Parecia dia de jogo. No domingo à tarde, eu disse, pra mim foi um dia muito especial domingo, porque as bandas eram todas de Montenegro e a gente via as famílias no parque. Então aquele barranco lá, assim, que tinha a graminha cortada, tudo bonito, as pessoas todas sentadas, era pai, mãe, filho, tomando seu chimarrão, cachorrinho, lindo. É isso que eu queria ver, entendeu? Essa interação, as pessoas lá curtindo um som, tomando um choppzinho, né? Pertencente à cidade, né? Com condições de som, de palco. Isso, não é, uma não, boa não estrutura. Não é uma meia caixinha ali que daqui a pouco tocou 2 solos de guitarra, estragou porque não tinha potência. E a mesma aparelhagem que estava lá para Fernando Sorocaba estava para as bandas de Montenegro. O som era o mesmo, a aparelhagem era a mesma, a estrutura era a mesma. Tudo igual. Muito bem. Rogério, assim, a CUFA, daí as pessoas me questionando assim, a CUFA, o objetivo dela e em que situação, em que política ela atua, é igual em todos os municípios, em todos os países? Tem um objetivo, tem um plano diretor da CUFA, onde todos devem seguir, ou tem essa liberdade dos municípios? Tem um plano diretor, a gente tem uma rede muito forte, tem controle. Isso é muito importante, gente. E também é muito importante dizer que as pessoas misturam muito a questão da CUFA, da questão da cesta básica. Assistencialista apenas. E a CUFA não, a CUFA é projeto para, como eu disse, o objetivo dela é transformar as pessoas de favelas e periferias pobres, né,
e criarem perspectivas de futuro. Né? Porque Em algum momento é necessário parar, mas ambas depois... são professores. Mas é tipo assim, ó, por exemplo, teve a pandemia. Né? A pandemia, quem saía para a rua era o pessoal das favelas e das coisas que tinha que trabalhar. Nós podia ficar. Nós com a CUFA, o que fazia? Muita gente, mas diminuiu também a questão da oferta e procura. Então a CUFA tem parceiros, tem a confiabilidade de chegar lá na ponta. Então a gente entregou muitas cestas. Agora, Mas não restringe-se a isso. Agora com a enchente, no ano passado, a gente também recebeu muita doação, que foi muito legal. Muitas empresas confiam e a gente faz. Só que também tem um outro detalhe, a gente tem os projetos com as mulheres e essas mulheres fazem parte do projeto, então elas estão na horta. Conforme a realidade do município surgem os projetos. Exatamente, cada projeto são diferentes. Assim. Tá. A gente tem os projetos básicos, Taça das Favelas, tem É um projeto nacional. nacional e internacional. Tá. Tá? Olha, pessoal, olha você está. Eu me fiz entender, né, Rogério? Exato. Tá. Expo Favela, né? Só para dizer, a Expo Favela agora está acontecendo na França, vai acontecer em vários países da África e acontece no país. Aqui em Montenegro, o que a gente faz? A gente indica empresários para ir para a Expo Favela em Porto Alegre, que é a maior, que vai ser esse ano em novembro. Então, a Taça das Favelas, por exemplo, Montenegro foi campeão no primeiro ano e no segundo ano foi vice-campeão. Então, só de notícia positiva de estar numa potência, de todo o Brasil fazer, né? Tipo assim, o Leleco do Municipal ali, que coordena o Municipal, ele está recebendo ali da Reforma, uma empresa do Paraná, que viu uma matéria dele, que ele foi campeão, que ele foi campeão da Taça das Favelas e chegou enchente no campo. E os caras disseram, pô, ele estava salvando. Então, isso é a cria. Então, é muito importante dizer, porque as pessoas veem assim, claro que a gente muitas vezes tem que agradecer o parceiro doa cesta, doa alguma coisa, a gente faz uma foto, as pessoas dizem, eu preciso disso. Infelizmente, a gente não tem, porque tem vezes que é para aquele pequeno grupo. Está direcionado. É para aquele pequeno grupo que está, porque, tipo assim, elas fazem um projeto, muitas vezes elas abrem mão do serviço para estar no projeto. E é um projeto de horta, tu não conhece ainda, mas a Dani já conhece. Lá, então, é uma área que elas estão transformando, né? E tem o núcleo Maria Maria. Agora vai começar o Nosso da Quebrada, que é lindo, né? E vai ser muito maior do que as outras vezes. Então tem tudo isso que a gente faz, mas a CUFA é isso, de transformar as pessoas a criarem perspectivas maiores de futuro. Então cada uma que a gente consegue fazer ficar no ensino médio, porque esse é o nosso grande problema nosso hoje, que a gente vê na CUFA, é que quando completa os 16 anos pode trabalhar. Daí eles dizem assim, não, eu vou trabalhar, tio, mas eu vou continuar estudando. A gente sabe que é difícil. Tem um tempo dele, porque tem a hora extra, ele sabe o dinheiro, daí ele já tem planejamento de comprar uma motinho, ou comprar uma outra coisa, aí tem que fazer hora extra. Daí pede, começa daí, a sedução. Aí perdi o ano, não vou. Então, isso que a gente quer que as pessoas criem, principalmente os jovens, criem perspectivas. E é muito também legal, e não falo muito, e é a questão da educação. Agora que apareceu que vai ter EJA, 0800 de novo, que estão oferecendo aqui no município, via Estado, via governo federal, a maioria das nossas mulheres se inscreveram. Agora é um outro capítulo que a gente tem que ver e reforçar para elas continuarem estudando. Aí, por exemplo, tem a Liane, que é uma mãe de 6 filhos, tem uma neta, enfim, e ela disse assim, eu quero terminar o ensino médio, mas eu quero terminar o ensino médio no São João, quero até para me pegar, assim, então ela vai todos os dias, né, na parte da noite. Então isso já é um primeiro passo que a gente está conseguindo seguir no caminho. Ai, que maravilha. Tu tem que ir lá, já. É lindo de ver. Sim, eu tenho que visitar. Estou afastada dos projetos, estou dando um tempo, mas eu estou indo. Vamos lá. Rogério, assim, um fato bem constatado assim, no Brasil, que a CUFA, ela, assim, a cada dia ela está sendo mais reconhecida, ela cresceu muito na visibilidade e tudo.
Na tua opinião, assim, e também eu gostaria que a Dani já, o que se deve esse reconhecimento e o que a CUF consegue fazer para frear e para não ser usada, né, por politicagem, muitas vezes? Isso é muito complicado, tipo assim, a gente é um ser não partidário, certo? Mas também as pessoas, tanto esquerda, direita, centro, alguma coisa. Se a gente não conversar com os gestores, total. Impossível. Né? Então tem Tem que ter pessoas diálogo. que dizem assim, a CUF está toda hora lá com a Dani, está toda hora com foto com o Zanato, está com o vereador tal. Isso é construção, né? Isso é pra gente construir projetos. E a Dani vai sair um dia, vai ter outro, e ele vai ser Exa- igual. não, Continuar, exatamente. é o diálogo, né? E é importante dizer, isso acontece em todo o Brasil. Por exemplo, o Celso Ataíde, hoje, ele está em Pernambuco, está em Recife. Porque lá saiu a liderança de lá e ele está construindo, e sempre o Celso vai no estado. O Celso é o grande. Então ele se reuniu com o secretário, com o governador, com várias pessoas para mostrar o projeto, porque tem que apresentar o projeto. Porque todos, né, as pessoas às vezes marcam, né, a CUFA, enfim, porque a CUFA tem uma exposição muito bacana, que é uma exposição com uma grande rede de TV, virou parceira porque o Celso foi lá e disse assim, pô, você só mostra o crime. Pô, tu conhece a Dona Maria, trabalha lá, leva teu repórter lá para ver. As porque potencialidades Qual é aquela né? frase que tem lá Invisíveis, no né? espaço? favela não é carência, favela é potência. É isso aí. Isso sabe a história de tipo assim. Ficava invisível, né? Eu, por exemplo, sou casado com uma moradora, que foi moradora há muito tempo da Esperança, elas falavam, e não é só ela, como todas, elas tinham que conseguir o endereço de alguma amiga do centro para buscar emprego. Porque daí botava tipo assim, Rua Guaíba, número 50. A Esperança. Daí não. Não, já estava quase contratado. Nome de rios. Nós vamos pensar. A CUFA quer transformar isso, que dizer assim, olha, e hoje, se tu vê tudo aquilo que nós o que a educação transforma, né? Mudou muito a Esperança, né? Meu Deus. Aquilo que falava, tempos atrás era a travessa. Não vai porque a travessa não é isso. São estigmas, porque tipo assim, eu moro no centro, o centro é legal, não sei o quê. Acontece coisas até piores do que acontece lá na Esperança. Entende? Eu estou botando a Esperança, a própria pessoal, nós temos muita gente da estação, da industrial, enfim. Todos os bairros periféricos, como todos os outros bairros, são normais, são comunidades. Tem pessoas de boas índoles e tem pessoas de má índole. Em qualquer lugar no mundo. E isso é importante. Mas ressaltando, as pessoas muitas vezes tentam colar alguma coisa no sentido. Como é que a gente vai construir um projeto, né? Um projeto, por exemplo, essa cedência dessa sala no governo do Estado? Tivemos que falar com o governador Eduardo, a secretária Beatriz, sabe? São parceiros que a gente diz, como também a gente tem parceiros de todos os lados. Mas a gestão pública, ela precisa das organizações não sem governamentais, fins lucrativos para ajudar a executar o trabalho. A gente não tem braço para tudo. Não dá conta. Exatamente. Então a sociedade civil, ela tem que se organizar, ela precisa entender. E essas organizações justamente estão junto à comunidade, né? Elas são parceiras. Eles estão lá, eles nos trazem as demandas. A realidade. Exato. Né? Eu não estou lá todo dia, o prefeito não está lá todo dia. Então o Rogério nos traz as demandas daquela comunidade, de várias, né? Então, assim, gurias, a gente tem que trabalhar mais isso. A gente precisa potencializar tal coisa. Ele tá lá, ele traz, ele entende? Tem então, realidade. Esse olhar é muito importante para o poder público. Tipo de uma coisa que a gente sempre discutia, Janete, e a gente não tinha condições, porque muitas vezes teve uma época, anos atrás, as pessoas achavam que nós era louco, que nós só era para brigar. Então, e a gente sempre ia junto, um batia, outros pisavam em cima e fazia. Era a nossa tática até para a gente ser ouvido. Ser respeitados, né? Mas uma das coisas que
que a gente fez, e eu reclamava muito, eu digo assim, acontece várias coisas 0800 aqui no Montenegro, mas a nossa população não tem como, que é a questão de transporte. O pessoal da estação tem que pagar Uber para ir e gastar, economizar, pagar o Uber para irem lá nos shows lá no Centenário. Então se prepararam para ir, para não perder. E uma das coisas que a gente conseguiu é conseguir ingresso e a gente se vira no transporte. E é incrível como eles vão, independente de toda coisa. Foram no do Belchior, adoraram. Né? Foram no... Como é que é? Do Nico, que o Nico já faleceu. Dos Fagundes. Não, no Fagundes não foram no outro. Mas eles... Nos Fagundes não... Não foram? Não, foram alguns da CUFA. Daí. Tá, eles foram daí no tributo ao Belchior, daí teve vários ali na Feira do Livro. Elas participaram bastante. Exatamente, Tangos e tragédias. Isso aí. Tangos e tragédias. Velhinho voltou à memória. Porque eu fiquei na entrada do teatro, né, recebendo as pessoas e tal. E quando eu vi elas, e eu abracei, e elas ficaram tão felizes de estar ali, e elas se surpreenderam que eu estava... Proporcionar, né? E é coisa tipo assim, ó... Vivências culturais. Algumas parcerias, isso é, por exemplo, as confrarias, a Confraria das Empreendedoras do Montenegro, são umas baitas parceiras, nos ajudam em todas as festas, elas são também super organizadas. Agora elas vão fazer o chá do Dia das Mães para elas, sabe? Elas já estão na rede que pouco, não sei o que, como é que vai fazer. Então, isso é criação de autoestima. E voltando ao teatro, né, em uma das conversas, né, com a Dani, com a Priscila e com a gestão, disseram assim, não, isso é de todo mundo. Não é do Rogério que sempre frequentou aqui. Né? Isso é de todo mundo. E isso vai fazer. Anos atrás, a gente foi com Notas da Quebrada no Centenário. Tá? Foi no Centenário lá. Eu acho que foi nos 150 anos, quando eles estavam inaugurando a pracinha ali, e recebemos o convite, foi no sábado de manhã. As crianças perguntavam, tem que pagar para entrar aqui. Elas não conheciam. Pensa. Então agora, daí depois eles falaram tem famílias que vai final de semana. Vai lá, pega a coisa e eles vão lá. Eu ainda não te contei, mas a gente está bolando um projeto para o esporte. Depois eu vou te contar. Então isso são coisas que transformam, né? A gente vai muito, por exemplo, na Favela, vai na Taça das Favelas, que são, né, para conhecer, fazer, né? E isso é uma das coisas que a CUFA preza muito, assim. Né? Celso, oportunizar, né, diferentes vivências, né? Por exemplo, na Expo Favela, além de transporte, é garantido o lanche e o almoço. Mas sabe, tipo assim, é almoço no melhor restaurante da PUC lá. Então, é alguma coisa que eu acho que é aquela transformação da cidadania. Não é o negócio da comida, é o negócio de dar o mesmo parâmetro para todo mundo, entende? É isso, vocês podem e é condições para todo mundo. Não é equidade, não é igualdade, é equidade, dá o suporte. Era que nem a Janete dizia assim, aqueles bagaceiros da esperança, a Janete, uma vez uma pessoa disse a esse bagaceiro, ela ouviu, ela estava conversando comigo, ela parou a reunião, abriu lá no Colégio Esperança, quem é que tu tá falando? Eu quero comer quem é, agora tu vai provar. Mas aquilo ali, o que fez para os meninos que estavam ali? Os meninos eram do colégio, mas era de tarde, eles estudavam de manhã, assim, tem alguém que me defende. Então, é isso que a CUFA me dá crédito, a né? CUFA basicamente é isso, né? Faz essa defesa e busca vários parceiros para concretizar isso. E a gente tem vários parceiros muito legais, as pessoas são muito solidárias com a CUFA. Muito bem. E assim, Rogério, quem financia as ações, né, culturais, as educativas, as solidárias da CUFA? Que parceiros hoje Montenegro tem, assim, que tu pode sempre contar? A gente
Tipo assim, que nem eu já citei, já falei da confraria. Pode citar os nomes? Pode. Não é? Vamos lá. A gente tem a Braskem, que é uma super Parceira. querida, a gente entrou no Desde o tempo da esperança. tal. Que era culpa sua ainda. A gente tem a John Deere, né? A gente tem as empresas de agroindústria de frango aqui, todas nos ajudam. JBS. JBS, que é a dos minerais. Vibra. A Vibra ajuda mais do que a JBS. Então vamos falar mais da Vibra. Mais da Vibra. A gente tem tipo Momba, né? Momba, SESI, sabe? Tem, por exemplo, assim, um dos grandes parceiros nossos, claro, tem os gestores públicos, prefeitura, que daí a gente entra em editais e Dos projetos, dos governo do conselhos. estado, governo federal. A gente tem essas prefeituras, né, de parceria. A gente tem a Brigada Militar, que eu vou te dizer assim, que é nosso anjo da guarda, não só da segurança, mas também de parcerias. Eles topam, sem falar que muitas vezes o trabalho social deles é muito importante. Hoje, por exemplo, já entrou em contato ali o pessoal da Patrulha Maria da Penha. Isso é importante ressaltar, que muitas vezes os caras dizem assim, não, os caras do brigado, não sei o que. Eles, além de cuidar de nós dessa parte de segurança, eles têm um olhar social. Eles que entregam para mulheres que estão sendo protegidas, porque a mulher Maria da Penha, ela está sendo ameaçada, então ela tem uma medida protetiva. Muitas vezes, e a gente está vendo o aumento que aconteceu, às vezes estão num lugar a esmo, né? Até por própria indicação. Então é muito difícil sair para fazer compra ou está passando dificuldade, porque canalha, além de fazer isso, não quebra a primeira coisa, a parte financeira. Dinheiro, tira. E eles levam cesta para essas pessoas. Então muitas vezes a CUFA passa, ou eles fazem, ou eles buscam no mercado. Então eles são os anjinhos da guarda não só nesse sentido, muitas vezes eles passam numa quebrada, só tem uma família lá que tá meio ruim. E é muito difícil entender também e fazer uma defesa, porque muitas vezes dizem assim, mas isso aí não tem que ajudar, porque tem a prefeitura, tem o governo do estado. Por lei, os caras podem, por lei, elas podem dar uma cesta, não sei se é cada 40, 45 dias, não pode dar. E uma cesta, gente, não dura para uma família grande, não dura mais do que 10 dias. Porque vem 2 pacotes de massa, um de feijão, dependendo do número, é uma semana. Não, isso. Então, muitas vezes dizem assim, pô, eu ajudei aquela pessoa. Não, a luta disso modifica muito, porque hoje tu tem que pagar luz, água, tu tem que pagar a internet. Sem internet, tu tá fora, que nem eu. O meu aqui, o que eu tenho pago por mês hoje não tá funcionando muito bem, já tô meio quebrado. Já quebrou. Funciona, porque às vezes eu tô na rua, daqui a pouco entra 50, daí eu quero falar com alguém e não tem. Então, isso é fundamental. Então, muitas vezes, isso aí é um apoio, não é que as pessoas dependem. Não, os caras estão fazendo dependendo. Não, eles fazem o que corre. As nossas mães, mães... É que vocês acompanham também. As nossas mães não têm um trabalho formal, mas nenhuma busca o terreno. Ou elas vão colher... Elas dizem colher frutinhas, bergamotinha, né? E elas fazem o seguinte, e gostam que eles estudam de tarde, né? A reciclagem, muitos trabalhos. Então, para poder fazer reciclagem, alguma coisa, agora está mais competitivo, né? Por exemplo, o papelão baixou muito, viu? Eu sei até das tabelas. O papelão baixou muito, né? E de fazer. E uma das coisas, até eu estava vendo, né? Uma metralhadora, né? Que os caras falaram assim, não, tem muita droga, não sei o quê. Olha, eu vou dizer assim, desde que eu fiz o curso de sociologia... ele fala que é a esperança. Eu fico dando olhada. A droga maior não está nas quebradas. Não está. Quem não é os maiores usuários... Quem financia, quem... Não, até os usuários de coisas. Os caras estão usando outras coisas, assim, tipo assim... Então não dá para definir só que eles dizem, só os pedreiros que são usuários de crack. E o crack... Eles são as vítimas. O crack que nós começamos no movimento Montenegro contra o crack. Lá na Vila Esperança, por causa das mães e alguns empresários dizem que ele não. Começou lá com a CUFA e com as mães lá dentro da Escola Esperança e na associação lá, que as mães não aguentavam lá eles. Hoje o crack, por exemplo, está uma droga social.
Tem muitas pessoas que usam crack e vão trabalhar nas empresas normalmente e tá tranquilo, tá? Que nem virou tipo uma cocaína, né? Cocaína é uma droga social, maconha é uma droga social. Droga social significa que a pessoa pode utilizar e fazer, né? Dá aquele coisa, o cara vai, trabalha que nem um louco e as pessoas nem notam. Como o Rogério está trabalhando. Sim. Então é isso, gente. Então a CUFA quer transformar isso e a gente faz isso e precisa desses parceiros. Né? E a prefeitura também. Precisa desses parceiros. Então são muito. Então às vezes a gente incomoda, a gente briga mesmo, né? Manda para o prefeito, dizer, pô, prefeito, dá uma folha lá. Tá, daí tu vai. Então tem pessoas lá dentro da prefeitura que são os anjos da guarda, assim, sabe? Então, mesmo a gente xingando, eles dizem assim, né? Não vou citar não, porque senão se eu esquecer de alguém fica mal educado. Tem vezes que tu diz assim, pô, os caras são FDP mesmo, que vocês querem sacanear, estão dando isso, não nos aceitam, não sei o quê. E nós também temos uma dificuldade, isso é importante dizer, que a minha esposa trabalha na prefeitura. Então a gente não pode, a CUFA não utiliza muita verba. Por causa do vínculo. Da prefeitura. Né? Então a gente passou no Concrad, lá tinha um baita de um projeto para desempenhar, mas a gente nem foi atrás. Né? As pessoas, não, os caras não estão olhando, não. A gente faz porque a gente respeita a lei. Isso é uma das, Ética, né? Isso é uma das coisas que a CUFA, o Celso, fiscaliza muito, sabe? Porque, tipo assim, se estourar qualquer nome da CUFA, até para manter, né? Do Chuí ao Oiapoque, vai ser o nome da CUFA que vai estourar. Sim. Então é algumas coisas que tu tem que ter e tu preza. As regras, né? Tu preza. Então muitas vezes assim, o que acontece? Da enchente, por exemplo, sobrou alguns materiais, mas poucos. Não dá para mim dar só num bairro, por exemplo, dar para 5 num bairro e os outros 10 vão apanhar. Né? A não ser quando é cesta para as mulheres, dividido para as mulheres a gente faz. Então a gente está dando para alguns parceiros, a gente tem parceiros da Igreja Católica, as igrejas evangélicas, pessoas confiáveis que a gente sabe que vai dar e ele tem aquela pessoa lá para fazer. Então a gente também tem esses outros, a nossa grande rede de apoio e de troca. Olha só, pessoal. Maravilhoso, gente, eu conheço, né, o trabalho da CUFA, né, iniciou lá conosco também, que eu era diretora de uma escola, né, louca, né, Rogério, sempre, né, a idealizadora, né, e hoje a gente vê realmente que um trabalho sério, assim, numa comunidade, transforma a comunidade. Eu gosto muito hoje de caminhar na minha esperança, eu sempre digo na minha esperança, e não esse, pertencimento afetivo. Daí as pessoas dizem, uma vez me disseram, aquela escola não é tua. Não é minha, mas aquela comunidade, mas tem eu coração. Pertenço àquela comunidade, né? Então, assim, tive período de luto, tive até que fui retirada de lá, mas assim, no momento que eu caminho hoje lá, e eles gritam, me reconhecem, vem cá, Prof. Janete, vê a minha casa linda, olha o carro que eu comprei, o trabalho desenvolvido pela educação, transforma. E essas políticas de intervenção da equidade, da amparar. E tem um momento realmente que a gente tem que realmente estender a mão e dar assistencialismo, que a gente fala tanto. Mas tem um momento assim que eles conseguem. Porque assim, não há o prazer, acho que o maior, né, já que a gente vê assim, a pessoa chegar assim, prof, hoje não preciso, porque nós também ganhávamos muito de cestas básicas também. E aquelas famílias, chegar a mãe de família e dizer, prof, conseguimos emprego a partir, né, desse mês, não precisamos mais. Olha, gente, porque aquela coisa, assim, um sentimento, né, de empoderamento, eu consegui, né, o vencimento, né. Então, é lindo, realmente é lindo, Rogério, assim, parabéns pela CUFA. E nós vamos voltar, então, a esse seminário que também iniciou, o 11º seminário. E eu quero, assim, voltando ao nosso 11º, então, o que o grupo pensou ao intitular o seminário com essa frase? A minha irmã até disse assim, antes do que ela pretende. Antes do Rogério falar, eu vou falar, tá? Quando ele veio, no ano passado, né, a CUFA já realizava o seminário. Sim, o seminário. Antidrogas iniciou, né? E o Rogério veio e nos trouxe
a ideia, né, de nós fazermos em parceria esse seminário. E eu me lembro, assim, da nossa conversa, assim, aquilo foi me emocionando de uma maneira, e daí eu e a Pri nos olhamos, não, a gente tem que estar junto nessa. Isso aí precisa da gente junto, né? E então, desde o ano passado, a gente tá junto nessa parceria. Isso é conquista, né? Eu posso dizer que para mim é um aprendizado cada vez, né? Cada vez que eu escuto, cada vez que eu ouço, porque para nós já é diferente. É diferente. E quando tu ouve aquelas pessoas que tu ama, que tu convive, que tu passando por algumas situações que às vezes isso não chega na gente. Não chega. E daí tu ouve isso. Eu contei pro Rogério uma coisa que me marcou demais. Quando um ex-aluno, que era meu colega no São João Batista, e ele sentou do meu lado, ele me chama, imagina, já era meu colega e me chamava de prof, né? Daí ele disse, prof, eu quando saio na rua, eu tenho que estar sempre documento e assim, obrigada, do nada, eu tô caminhando, me para, se é de noite, pode saber que eu sou parada. Eu digo, como assim? Sou parada, prof, sou parado, manã. Digo, não. E daí, ali caiu uma ficha muito grande para mim, porque me doeu muito, sabe? Me doeu. E eu trabalho com um grupo de meninas, tá? A Michele, a Sol, a Lu, e convivendo com elas, as histórias que elas trazem. Histórias de vida, né? Exato, as histórias que elas trazem. E daí tu vê, diz, não, a gente precisa fortificar, a gente tem que trabalhar. E é nosso compromisso fazer isso. A gente não pode fechar os olhos. Então, é meu dever, né, enquanto à frente da secretaria, é o meu dever como cidadã, fazer e ajudar que isso aconteça, né? Mas eu tenho que seguir e fazer. O Rogério que é o cara que sabe. Então, eu vou ser parceira dele. Ele vai me dizer, nós temos que fazer isso, bora. E a gente topou. Agora tu vai falar, porque agora eu falei demais já. Rogério, o quê? Até antes Vai lá, o que esse evento quer provocar? Antes disso eu tenho que fazer, que eu esqueci de uma grande parceira, não sei 48, tá, vai lá. Tá cuidando que é a Escola Muge lá do Simone. Verdade, que assumiu o que nós tínhamos com a Esperança. Que a Escola da Esperança foi fechada ali, mas é assim de fazer aquele mesmo olhar, que é importante ter uma liderança. Enfim, voltando. Agora, quanto ao dia seguinte, porque assim, primeiro a gente começou isso num projeto que se chama Resgate Negro do Vale do Caí. Tá? O Projeto Negro do Vale do Caí aconteceu, também começou junto, né? Começou em 2011, 2012, eu rascunhando. Em 2014 a gente começou a fazer 14 de maio, dia seguinte. Por que isso? Começou, né, no Maria lá da Esperança. Cacá diz assim, Rogério, tem uma mãe e uma aluna lá que o CIEP pediu para a menina, que é uma menina negra, a ver a história do negro aqui em Montenegro. Ela pesquisou, não achou nada. Eu disse assim, olha, vou dar uma olhada. Fui no Montenegro de ontem de hoje. Nada. Seu Niquinho Rosa lá, ele cita que na fazenda tal, lá perto de Triunfo, tinham escravos e tal, e bababá. Daí saiu um outro livro de foto, nada de preto. Né? E assim, o que eu vou dizer para o menino? Mas eu sabia que eu tinha o meu padrinho, né, o Roberto Santos. Professor Roberto dos Santos, gente. Tinha feito um vídeo, um documentário, a qual eu ajudei a fazer o roteiro da edição. Eu não participei das filmagens, mas ele chegou lá, era até o pai do Deberrage lá, tinha que fazer, e eu fui sentar para fazer. E aquele vídeo ali, eu digo assim, vou olhar naquilo. Daí as pessoas dizem, não tem validade, só tem coisa escrita, tem poucos documentos. Eu digo, olha, mas isso foi. Então eu comecei a estudar e a respeito disso. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fui procurar algumas fontes e dei de cara na Biblioteca Pública, num jornal Progresso de 1910, onde que ele diz que dia
no dia 13 de maio foi realizado uma grande festa em comemoração à libertação dos escravos. Uma linda menina de cor declamou um poema, né, o intendente Amandio Lampert, enfim, isso é documentário. Então, eu fui atrás, existia uma lei no município que se comemorava o 13 de maio para agradecer, e tinha baile, ali diz, tinha baile, teve desfile, coisa e tal. Então, tinha uma lei para agradecer a princesa Isabel, tipo assim, né? Obrigada por... E nisso eu também comecei a ouvir muito minha família, entender. Porque até por parte da minha família, meu avô materno, ele foi casado com uma pessoa alemã. E eu sempre questionei, mas como isso naquela época? E a minha mãe, por exemplo, nasceu em 1923, né? Então ele nasceu bem na época que tinha uma coisa. Então a minha mãe e meus tios sempre falaram que foi mais ou menos um acordo de cavaleiros, porque nem todos os imigrantes tinham grana. E tinha problema da língua, dificuldade. E meu avô, não sei como, ele foi educado pelos padres no seminário, ele falava 3 idiomas, era muito inteligente, ele era o cara que prestava conta quando ele estava abrindo, nem tinha rede ferroviária, ele abria. Então eu comecei alguns documentos e começamos a buscá-lo. E isso a gente conseguiu repassar, pegar um pouquinho do vídeo, tudo aquilo que o Roberto foi, a gente começou a documentar e fez. Então a gente não quis comemorar 13 de maio, e sim 14 de maio, o dia seguinte. Porque foi feita a abolição e daí os escravos. Os escravos foram proibidos de ter propriedade de terra por 70 anos, foram proibidos de estudarem por 50 anos. Né? Então as pessoas dizem, não, é muito mimimi algumas coisas. O correto tinha que ser o que aconteceu comigo. Não é que eu seja privilegiado, eu sou dentro da normalidade, que pôde estudar, fazer ensino médio, fazer faculdade, fazer alguma coisa, enfim. Mas a maioria né, alguns dizem que é privilégio. Eu acho que isso que seria a normalidade. Os outros que estão fora, os outros que estão fora é normal. Então, 14 de maio começou essa discussão. Começou a fazer essa Porque discussão. o 14 de maio ele continua até hoje, né? Sim. Na Bahia se comemora o 14 de maio, existe uma música. E assim a gente começou a fazer, e a partir disso a gente também começou a fazer um núcleo para falar, um núcleo negro para conversar sobre isso, pesquisar mais isso, fazer, né? A gente tem muitos dados, porque a intenção é fazer o livro. As pessoas dizem, não, tu pode publicar o livro ou alguma coisa. Ainda falta algumas coisas para a gente encaixar. Por exemplo, o bairro Santo Antônio era chamado Nova África. 100% da população era negra. Um grande quilombo que tinha. E a cidade começou do Rio para lá. Então os negros ficavam mais. Né? Aí se junta. Tinha a Fazenda Parisi, que juntava Montenegro e todas as outras regiões, né? Onde que hoje um seminário lá de Parisi era casa grande, né? Tem alguma coisa. E então São Benedito, que fica em Tupandi e Harmonia, era a grande senzala, né? E eu comprovei, está na igreja de Parisi. Tá lá, tirei foto, tem que te mostrar. Então era isso. Então os caras, hoje São Benedito lá, o local lá em São Benedito, o padroeiro não é São Benedito, é Santo Antônio. Porque os caras não queriam. E tem vários detalhes que a gente foi fazer. Então o seminário, a partir disso, dessa discussão de fazer essa memória, e é importante também ressaltar, e isso eu quero ressaltar o Fernandão, que a gente conversou quando ele era assessor do vereador Felipe Kim, e foi um batalhador para modificar, porque no site de Montenegro não constava. Quem contribuiu com Montenegro era índios, portugueses, italianos, alemães, franceses e os pretos, que era uma grande população preta. Né? Então a gente conseguiu, ele foi um dos professores, pediu para mim montar uma história e ele foi atrás. E logo no primeiro ano, 2021, primeiro ano do prefeito atual, foi alterado a lei e está uma coisa
né? As pessoas parecem tão simples, mas a autoestima de ver Pertencer as também, pessoas e dizer assim, ó, nós estamos contando parte da história. E, Fazer parte da história, né? e aí o seminário é pensado nesse núcleo, no nome das pessoas, enfim. Né? Por exemplo, eu estou correndo já por causa do tempo. Sim. Então o que eu digo assim? A parceria assim da prefeitura, do SESC, né, faz, né, é importante ressaltar, o SESC não está aqui, mas nos faz a gente pegar alguns sonhos para as pessoas olharem e dar uma repercussão muito grande. Eu vi que tem os painéis assim, maravilhosos. Os painéis, por exemplo, assim, Frei Davi é uma unanimidade da questão de educação antirracista. Né? É um frei franciscano a qual anda o mundo todo e todo cachê ele bota para apoiarem crianças, jovens e adultos negros para manterem estudos, né? Educar a criança. Né? Tá vindo a Paloma, que é uma historiadora do Rio de Janeiro, em todo esse aspecto da questão que foi falado do colega dela, de violência, como é que a polícia trata os pretos, né? Inclusive muito policial preto, né? Então às vezes a gente tem até uma gíria, vai no policial branco, porque o preto vai querer te pisar mais. Só assim, o seminário ele é composto por 8 painéis. 8 painéis. Lindíssimo, gente, assim, ó. Lá vem ele em 5 minutos. Pessoal, olha o primeiro painel o resgate negro do Vale do Caí. O painel número 2, políticas públicas à população negra. 3, painel, educação antirracista, o que você está fazendo? O 4, violência e a população negra no Brasil. O 5, mídia e comunicação, novas narrativas pretas. Painel 6, juventude negra. 7, escritas negras. E o painel 8, carnaval, a resistência do samba. Vocês querem comentar sobre um desses? Tem mais. Tem outro? Tem, é. Negros em movimento, isso? Isso. Tá. E tem outro da Djamila. Mas é assim, então esse grupo pensa, a gente pensa em alguns nomes de impacto. E esses parceiros conseguem fazer. Por exemplo, trazer a Djamila aqui é algo grande. Muito grande, só para vocês terem uma ideia. Porto Alegre está tentando trazer, ela vinha no ano passado, deu a enchente, né, em Porto Alegre não conseguiu. Então as pessoas estão alvoroçadas. MV Bill vai falar sobre literatura, a gente vê ele como cantor, mas ele tem 4 livros muito bacanas. Né? Preto Zezé é um gênio da coisa, não por ele ser da CUFA, vocês veem, ele é comentarista no programa do Eu ia dizer, tá lá todo domingo no Luciano Huck. Então ele é sensacional. MC Martina, vocês pesquisam o nome dessa menina, é numa favela do Rio de Janeiro, ela foi entrevistada pelo Pedro Bial, deu show das coisas, assim. Bem, Bruno Negrão, que é do Rio Grande do Sul, enfim, nós temos as pessoas daqui de Montenegro, a doutora Carla, que é a procuradora do município, a própria Dani, que ela é do núcleo da juventude, ela não é de favela, mas ela tem uma baita de experiência, bacharel em Direito, né? Então tem uma vivência muito grande. O Lucas, que é nosso aluno, Lucas Braga. Que é um cara que está fazendo doutorado. Então, N nomes assim, que a gente pode se perder de vista, assim, ó, de fazer, né? Da comunicação, assim, vem a Mari Silva, que é a repórter negra da RBS, está num grande. Mark B e a Areta fazendo. Então, é uma coisa assim, ó, para ficar. E uma das coisas na resistência do samba, sem falar que vem de Brasília, 2 pessoas fundamentais. Um cara mais importante no Ministério da Educação, que é o Márcio Tavares, né, que é uma da cultura, que é uma construção que a Dani e a gente fez e é importante. E outro é o Jacques Antunes, que é de São Sebastião do Caí.
mas é um cara que fez doutorado, mestrado sobre carnaval, um cara que sabe muito. Diretor de patrimônio histórico do gabinete. gabinete. Então são pessoas assim, ó, relevantes. E dentro do carnaval, dentro do projeto, a gente sempre valoriza. A gente já alocou algumas personalidades negras em outros eventos. E a gente esse ano vai homenagear a Sônia de Paula. A Sônia de Paula, muitas vezes assim, a secretária da Ariadne. Mas ela É verdade. foi, A tia Sônia. foi uma das maiores passistas do Rio Grande do Sul. E ela gosta tanto de Montenegro que ela recebeu proposta para ir para o Rio de Janeiro, para desfilar em Porto Alegre, para ser como passista. Como passista, e ela não. Ela sempre preferiu sair em Montenegro. Na época era acadêmicos, né? Então a gente também na pesquisa. Tia da Michele e da Lu. E ela é sensacional, uma humildade em pessoa, assim, mas é uma das grandes referências do samba aí que a gente está fazendo. Muito bem. Assim, o seminário vai ocorrer no Teatro Roberto Caíde. Cantor. Como que as pessoas, elas precisam se inscrever ou elas chegam lá no dia? Porque eu sei que tem 300 lugares, né? 300 lugares. Isso. Como que as pessoas vão poder? Elas chegam lá no dia para se inscrever? Não. Olha bem, vamos lá, você está perguntando. Via Simpla. Eu não sei decorar o link. Sim, querido. O link, mas é via Simpla, mas se acompanhar as redes, vou passar para E a gente vai publicar também, já passa, entra no Instagram da CUFA. Da prefeitura, já tem, do Sesc, tá tudo. Tá, e confirmar a presença lá, isso? Eu vi tem interesse, daí eu cliquei lá, não tem interesse, não basta? Não, e é rápido porque, tipo assim, a gente tá hoje, antes de sair de casa, fui ver, a gente está com 120 lugares lá. O resto já foi. Então vamos lá. Corre, muito povo. bem. Pessoal, muito obrigada. Né? Quero vocês mais vezes aqui na nossa bancada no Montenegro. Obrigada, Rogério, por tudo que tu representa para nós, montenegrinos. Que tu representa para a educação, para a cultura, né? Todo o social que tu faz. Tu é um motivador nosso a cada dia. Mas é espelho de então, vocês. Então, assim, sempre, muitas vezes, nós... Cortou. Tchau.